Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje eu volto com um assunto que eu acho muito interessante, um assunto bacana. A galera já pediu aqui, eu comentei, mas a galera não gostou muito do vídeo que eu reagi. O assunto é tecnofeudalismo. Isso mesmo que você ouviu, tecnofeudalismo. É uma proposta que não é só desse cara aqui que a gente vai ouvir, mas eu acho que esse cara é o que mais popularizou nos últimos tempos essa ideia. Estou falando aqui do economista grego Yannis Varoufakis, daquele texto do O Minotauro Global. Acho que é esse o nome, hein, da tradução em português. Fica aqui a dica. O Yannis está então aqui falando, então é um trecho de uma entrevista dele mesmo falando sobre o tecnofeudalismo. Por quê? Porque quando a gente abordou o assunto aqui no canal, algum tempo atrás, eu já tinha vontade de falar sobre isso, e eu analisei um vídeo onde um canal desses de notícias apresentava a tese. Mas muita gente disse que a tese não foi bem apresentada, e que eu fiz uma análise em cima de uma coisa que não é exatamente aquilo, que seria melhor eu pegar a proposta do Varoufakis. Então tá aí, Varoufakis está aqui com a gente, e ele mesmo vai falar. Vamos ouvir esse trechinho, espero que a gente consiga produzir um bom debate a partir desse trecho do Varoufakis. Óbvio, ele não fala português, mas temos legendas. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Amazon is much worse than a monopolist. It's not just a monopolist. It's not a market. It is not a capitalist. It is like, think of it as a digital version of a fiefdom. Yeah, sure. In which vassal capitalists are laboring for the Lord, along with the peasants who may even love the Lord. So you mentioned before that, you know, these gadgets are all very convenient. I can't live my life without. Importante, hein? Isso aí já não tinha no vídeo que a gente avaliou. Não sei se vocês repararam ali na centralidade desse briefing aí. Segundo o que disse aqui o Varoufakis, a Amazon, ela não está no mercado, ela é o mercado. Não sei se eu concordo com isso, mas eu acho uma afirmação interessante da gente avaliar. Acho que aí a gente já tem um boldo bom para discutir. Eu acho que é muito forte, eu acho que eu tendo a discordar, acho que ainda não. Porém, eu não acho impossível para que se caminhe cada vez mais para isso. Porque a Amazon, embora ela seja um ente, aí sim, sem nenhuma discussão, monopolista, opera no capitalismo. Ou seja, o seu direito de propriedade é referendado pela estrutura de dominação de classe que é o Estado capitalista, transaciona suas mercadorias em moeda emitida pelo Estado capitalista. Eu falo Estado capitalista porque o Estado é, no capitalismo, a organização da classe dominante a fim de manter a sua propriedade e seus interesses. Então estabelece o mercado, as divisas, as escrituras públicas, a segurança jurídica, enfim. Tudo é voltado para garantir a reprodução do capital. E a Amazon, embora seja um dos principais players nesse mundo capitalista, ou seja, um dos principais capitalistas a influir na organização do Estado, ela ainda opera nesse Estado. Depende da segurança jurídica, enfim, depende do Estado para sustentar esse mercado. Agora, e isso é um ponto que há muito tempo aqui eu já comentei aqui no canal, muito antes de ser moda falar em tecnofeudalismo. A tendência dessas empresas pode ser sim essa, de internalizar esses processos cada vez mais e aí sim atuar como um feudo. Se o Varoufakis está forçando esse debate para apontar que isso é uma tendência, talvez ele esteja fazendo um bom debate. Eu continuo não estando seguro. Por quê? Porque a existência do Estado é uma demanda dos capitalistas para assegurar um nível mínimo de concorrência necessário para que haja a estabilidade dos preços no capitalismo, para que haja mercados no capitalismo. O Estado é uma demanda dos capitalistas. Então, eu ainda não vejo como eliminar essa necessidade. Talvez uma reconfiguração para que
as mediações democrático-burguesas, aquelas ainda produto lá das revoluções burguesas, que incluem em alguma medida setores da classe trabalhadora, talvez essas mediações possam ser abolidas. Ou cada vez mais suprimidas. Acho que isso também é tendência. E a gente também pode ver a construção de um aparato jurídico que garanta a essas empresas monopolistas, tipo a Amazon, maior participação nas estruturas legítimas de dominação do Estado, para além do lobby que já faz com que elas mandem. Pode ser alguma coisa nesse sentido, e isso já seria não um novo modo de produção, uma mistura de tecnologia e feudalismo, mas um novo momento da evolução, do desenvolvimento da sociedade do capital, do capitalismo. Capitalism is the new book from the bestseller Yanis Varoufakis, the hugely recognizable Greek economist who was his country's finance minister in 2015. Varoufakis thinks there is a new power reshaping the world and reshaping all of our lives. So what is techno-feudalism? Who is driving it? And is it bad for us and bad for democracy? Yanis Varoufakis, welcome to Times Radio. Thank you so much for having me, Hugo. Great pleasure to have you here. Look, this idea, the idea of techno-feudalism, the idea that we've sort of reverted to a feudal situation but with tech bosses as the new overlords, it's a fascinating idea. Tell us about it. It's based on this hunch that I developed some years ago that, I come from the left. We are the losers of history. We leftists, as you very well know. We used to believe that organized labor would overthrow capitalism, or take over capital. It never happened. But what has happened instead is a delicious irony. The capital became so triumphant that it mutated like a stupid virus that creates a variant that kills its host. So this is my hypothesis, that capital has become so successful and so powerful and so toxic that it has killed capitalism. Eu não gosto dessa linha aí, cara. Isso é uma linha, assim, muito impregnada de eurocomunismo, que é anticomunismo, que é uma linha derrotista, é aquela ideia do triunfo do capitalismo, que as revoluções não são mais possíveis, e também não gosto dessa linha do capitalismo morreu. Por quê, gente? Porque eu parto de uma análise estrutural do capitalismo. E se eu buscar a determinação mais abstrata do capitalismo, eu vou ter aquilo que Marx já praticamente abre o Capital, afirmando que o capitalismo é a generalização da forma mercadoria. E essa generalização da forma mercadoria, ela implica uma série de estruturas. Propriedade privada dos meios de produção, reprodução do valor enquanto relação social a partir da exploração da força de trabalho, realização do capital na troca de mercadorias. E todas essas premissas não estão sendo superadas internamente pela própria dinâmica do capitalismo. Ao contrário, essas dinâmicas vêm sendo reforçadas, inclusive uma outra conclusão da lógica capitalista de produção, que é o poder político cada vez mais concentrado na mão dos capitalistas e dos grandes capitalistas. Eu acho que tem muito mais a ver com a especialização do próprio capitalismo sendo levado às suas últimas consequências do que qualquer tipo de superação do capitalismo. Então já começamos aqui discordando, embora seja uma discussão interessante. Porque existe sim, e aí eu vou concordar com o Varoufakis, uma transformação no capitalismo, como ele já se transformou outras vezes na história. O mercantilismo, que é um pré-capitalismo, concentrava o lucro no setor do comércio. Quando o capitalismo se estabelece na indústria, o capitalismo maduro faz com que a concentração do capital circule pelos canais do mercado financeiro. E depois, a própria informação num mercado globalizado, altamente transacionável e líquido, também passou a concentrar a riqueza, como agora parece caminhar
para o acúmulo de poder econômico / político dessas grandes corporações monopolistas baseadas nos latifúndios digitais. Veja, isso tudo muito mais parece uma transformação do próprio capitalismo, onde ele muda a sua aparência para conservar a sua essência, do que a superação propriamente do capitalismo. In practice, what does this mean and why should people care? It means that whereas profit was the fuel and the lubricant of the socio-economic system known as capitalism, and markets were the mechanism that synthesized all our efforts, brought together producers, consumers, organized economic activity, infected our culture, the whole thing. Now, we are moving away from profit back to rent, which is the feudal form of wealth accumulation. To give people a sort of very concrete idea of what you're talking about, you're talking... Não, ok, mas esse arrendamento não é para se apropriar de maior parcela do lucro? Não sei, eu ainda acho que é simplesmente uma especialização na mesma relação de produção. Talking about, for example, the way, I don't know, on a really basic level, the way we would have a Netflix subscription rather than buy DVDs, the way we rent our music, the way we're less likely to own our homes. I mean, at what level do we do all this? Actually, allow me to put it slightly differently. Entende, gente, assim, eu sei que eu vou cortar um pouquinho agora, já vou deixar ele desenrolar mais, mas qual é o ponto da Netflix pro DVD? Que você alugava numa locadora, ou que você comprava, é simplesmente a plataforma de negócio. A mercadoria é a mesma. Entende? A questão é o uso dado para a mercadoria, a forma. Essa mercadoria, ela vai ser uma locação. A mercadoria está ali para ser consumida várias vezes por vários consumidores diferentes. Então tem uma mercadoria que é a produção, que vai para o cinema, tem uma mercadoria que é o DVD, que vai para a locadora, e tem a mercadoria locação desse DVD na locadora. É a mesma coisa na Netflix. Tem a produção, que vai para o cinema, tem a mercadoria que é contratada pela Netflix, né, produzida, ou às vezes comprada, a depender, e depois tem a mercadoria locação. Não vejo distinção nenhuma aí, né? A não ser na forma como essa mercadoria é transacionada, como ela vai ser ofertada no mercado. Once upon a time, Saatchi & Saatchi, the great advertisers, would create a poster or a TV ad. They would put the idea in your head that you wanted to buy something. And then you went out to a shop and you bought it from the actual shop that gets it from the producer directly. And the producer, the capitalist, would make a profit out of it. And profit would run the system. Today, Alexa is sitting on your desk, or Siri, or whatever, some interface with the net. You are training it to train you, to train it, to impress upon you how good it is at giving you advice on what to buy. I don't know about you, but Spotify really is spot on. Mesma coisa, isso é simplesmente uma técnica mais sofisticada para fazer a mesma coisa que a propaganda fez no capitalismo. Ou seja, eles estão procurando encontrar formas de garantir o consumo, ou seja, a realização do capital. Ou seja, é apenas, na minha interpretação aqui, mais uma demanda do próprio capitalismo. On regarding what I actually like. Yeah. And once it gets this power over you, on the basis that it serves you, and it gives you good advice, then it can recommend things for you to buy. And not only that, but this is the astonishing thing, you don't need to go to the shop to buy it. The same piece of what I call cloud capital. Sim, tudo isso para quê? Para facilitar a realização de capital. Então, na verdade, isso é um grande ente monopolista, né? Uma loja de lojas que organiza uma grande feira. Sempre teve esse tipo de capitalista, gente. Desde lá do surgimento do capitalismo, aquele cara que vai ser o dono da feira, ou seja, ele vai organizar o espaço para os outros virem vender ali suas mercadorias e vai ganhar uma beira disso. Ou seja, o capital continua sendo reproduzido nas mercadorias que são construídas a partir da exploração da força de trabalho. Entretanto, todos aqueles que organizam a troca das mercadorias têm o poder de se apropriar de parte dessa valorização, desse valor produzido pela força de trabalho.
Então você vai ter os varejistas, você vai ter aquele que organiza a feira, que é, no caso, a Amazon, que funciona como um ente monopolista. That capital that lives on the cloud sells you the stuff directly through Amazon.com, which is the same agglomeration of capital, cloud capital, as the Alexa that talks to you and interacts with you. That's not a market anymore. It's not capitalism. What happens is Amazon charges 40% to the capitalist who produces the stuff that you buy. Amazon doesn't produce anything. So it's not just that you do not own stuff. Sim, a questão é só essa. O valor continua sendo reproduzido da mesma maneira. Mas quem é que se apropria desse valor? Gente, aí tem um problema. E eu não acredito que o Yanis Varoufakis não saiba, mas é que ele está desenvolvendo e está puxando a brasa pro lado dele. Mas assim, o capitalista não é só aquele que tem um negócio onde ele se apropria de mais valor. O dono de uma fábrica. Porque se assim fosse, sei lá, a Lu do Magalu não seria capitalista, gente. Alguém tem dúvida que ela é capitalista? Ou seja, o capitalista é aquele que não sobrevive do seu trabalho, sobrevive do seu capital. Então, se a Lu do Magalu investe o capital dela numa rede de lojas que compra mercadorias, ou seja, que produziram valor em outro lugar e as revende cobrando a mais no preço dessas mercadorias, a Lu do Magalu consegue interferir na dinâmica do capital de modo a se apropriar indiretamente do capital reproduzido nas fábricas, dos produtos que ela vende nas suas lojas. Ou seja, ela não é responsável direta pela produção, mas na hora de se apropriar do mais valor dessa produção, ela se apropria de parte, ou seja, ela vive do capital. Mesma coisa a Amazon. A Amazon não precisa produzir nada para ser um capitalista, gente. Se a Amazon vive do capital e não do trabalho, né, os capitalistas responsáveis pela Amazon, a Amazon é uma empresa capitalista que está se apropriando desse valor que circula na economia capitalista, do capital global. And you rent it, it is that you have the complete bypassing of markets and the replacement of profit with a new form of cloud rent, or rent, which I call cloud rent. And why does this matter? It matters because our society becomes increasingly unstable as a result. Why does it become unstable? Because I mean, some people would say this is great. I get what I want. I don't need to do so much work about mas it. instável o capitalismo é também. To one company I don't know or another company I don't know. So it goes to Amazon. How's that my problem? Because rent is waste. Right. Unlike profit, when a producer of bicycles, of binoculars, of cars, whatever, gets a profit, they have to invest a large part of it in order to maintain competitiveness. So this goes back into the economy. If you are a rentier, you collect rent in your sleep. Jeff Bezos doesn't need to do anything. Capitalists work for him. And when he gets this 40%, he just puts it away, he uses it to speculate. Isso é consequência do capitalismo, gente. É a concentração da riqueza. É só isso. Essas empresas conseguem lucrar mais fazendo isso. Não quer dizer que abaixo deles não tem outros capitalistas também. Veja, você compra produtos da Sony na Amazon. A Sony não é uma empresa capitalista também? Embora hoje na hierarquia do capitalismo esteja abaixo. Também é capitalista, também está produzindo, também está vivendo do capital e não do trabalho. In financial markets doesn't go back into investment into anything. But I mean, but for the consumer, this sort of thing feels like it has made life easier, right? It's made life cheaper, but it's made life cheaper. I use it. I can't live without. But it's made life cheaper as well. Of course. And so the waste feels intangible. It feels intangible, but it really does. É a mesma coisa de desperdício, gente. Se a gente for levar em consideração desperdício, o capitalismo, né, já teria travado há muito tempo, porque é um sistema que produz muito desperdício, porque o capitalismo ele não é eficiente para atender necessidades de consumo, tá, gente? Ele não é. Ele é eficiente em produzir lucro. Nessa de produzir lucro, ele atende necessidades de consumo, mas não só. Ele joga um monte de coisa fora, produz um monte de ineficiências, um monte de externalidades, um monte de coisa que não presta para nada e que prejudica o todo, mas que não prejudica a reprodução do capital, ou seja, o lucro. Vai continuar rolando o lucro.
Mas vai ter guerra, mas vai ter fome, mas vai ter crime, mas vai ter um monte de problema, vai ter um monte de coisa errada, um monte de corrupção, um monte de coisa jogada fora. Mas vai ter lucro. Poison our lives, because Hugo, if you think about it, when, let's say, a large chunk of national income is withdrawn from the circular flow of income and is stashed away in some financial circuit and simply feeds this financial game and comes out of people's wages. E outra, isso que ele está explicando também ajuda a gente a entender por que os Estados Unidos, emitindo 1 trilhão de dívida a cada 100 dias, não inunda o mercado de dinheiro, produzindo um efeito riqueza que elevasse a demanda e produzisse inflação. Porque isso, no máximo, provoca inflação de ativos. Isso tudo vai ficando empossado nesses grandes capitalistas que vão concentrando a riqueza. Então isso apenas vai virando dígitos de capital fictício acumulado, que ainda tem isso, né? Boa parte do que circula nesse sistema é capital fictício. Mas qual é o negócio? O capital fictício, gente, ele é conversível em capital, havendo espaço transacional para isso. O que eu estou querendo dizer? Se todos os capitalistas que empossam fortunas provenientes do capital fictício, dos entes monopolistas, etc., resolvessem transformar seu patrimônio em liquidez, não teria como. O mundo, os estados não dariam conta de suportar a realização, né, dessa liquidez. Isso acaba não dando um problema porque eles não têm onde gastar esse dinheiro. Então jamais eles fariam isso, né? Tanto é que, por exemplo, quando o Elon Musk quis comprar lá o Twitter, ele não tinha 40 bilhões guardado. O patrimônio dele está empenhado nesse bingo de rico aí, do mercado financeiro global, nesse emaranhado. Ele recorreu ao empréstimo. Que é óbvio que ele conseguiu porque ele tem esse patrimônio, porque ninguém empresta 40 bilhões para quem não possa pagar 40 bilhões. Mas ele precisou de um banco que pudesse instantaneamente criar esses 40 bilhões. Lembra que eu já expliquei 1 milhão de vezes como é que funciona o empréstimo? Você libera um crédito a partir de um débito. Então você colocou lá um débito de 40 bi no nome do Elon Musk. E aí se cria um crédito de 40 bi para ele investir na compra do Twitter. Beleza? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Let me give you a very striking example. General Motors, Ford Motor Company, Siemens, Volkswagen, they pay, all those corporations, old-style capitalist corporations, pay 85% of their revenues as wages, salaries and so on. Facebook, 1%. Yeah. Amazon, 1.5%. What happens to the rest is withdrawn. The result is that the people out there... Então, isso aí é muito bom. O vídeo está ficando bom porque a galera pode entender a dinâmica da explicação marxista para isso. É uma transferência de um setor para o outro, gente. O capitalista mais concentrador, mais monopolista faz isso. Hoje, esses mercados, as grandes montadoras, são mercados jurássicos, que se transformaram em gigantes numa outra época do capitalismo, onde a concentração do capital estava nesse tipo de indústria. Hoje, esse tipo de indústria apenas se mantém, e vejam bem, precisam se manter para que eles continuem reproduzindo o capital que vai ficar concentrado no Facebook. Vejam, se a General Motors quebrar, o governo dos Estados Unidos vai impedir. Já aconteceu em 2008, teve a Chrysler quebrando e o governo dos Estados Unidos interferindo para que a Fiat comprasse a Chrysler. E colaborou para essa fusão. A General Motors também quebrou. Essa foi salva pelo governo. Por quê? Porque se quebra a General Motors, isso vai produzir um efeito na cadeia produtiva global de valor no capitalismo que vai prejudicar os donos do Facebook. Tá entendendo? Então é lógico, o Estado vai salvar a General Motors. A General Motors não pode parar de fabricar carro. Porque é lá que está a produção do valor, que depois vai se transferir em grande parte pro Facebook. Para a Amazon, para esses que pagam 1,5% do faturamento com salários. Outra aqui, como o Marx já nos ensinou, há uma queda tendencial da
taxa de lucro. No longo prazo, esse tipo de indústria velha, com a competitividade, enfim, com todas as questões de mercado, tem um lucro cada vez mais achatado. Suffer permanent austerity. Not necessarily, George Osborne's austerity, but austerity in the sense that there isn't enough money going around. Mm-hmm. That's why we have what David Graeber so scientifically described as bullshit jobs, because there's no good investment in jobs. This is why central banks, like the Bank of England, cannot stop printing money, even if when they're trying to... Não podem parar de imprimir dinheiro. Não podem. Esse papo de superávit fiscal, de responsabilidade fiscal, é uma baboseira ideológica que eles impõem para o sul global. Porque se eles pararem de fazer isso, o capitalismo trava. Porque eles precisam continuar mandando e irrigando, tá, esses canais onde ficam empossados esses valores, tá, nas contas de Jeff Bezos, de Elon Musk da vida. Quantitatively tighten, because there is not enough money going around. So the state has to keep producing money, feeding... Entende? Não há dinheiro circulando porque o dinheiro se concentra e fica empossado. Daí eles vêm com ideias de renda básica universal. Pô, se eu der $1.000 para cada um, o rico vai empossar isso com o que ele já está empossando. Não vai fazer diferença. E o pobre vai gastar isso e vai manter a máquina do capitalismo girando. E vai se manter numa situação subalterna politicamente. Even inflation. So, if we feel today that there's a polycrisis, as Adam Tooze has described it, that we have multiple crises, including the climate crisis, that, in my estimation, has to do with the fact that after 2008, governments tried to save the banks, and by printing something like $30 to $35 trillion, right? Pelo mesmo motivo. Sim, se a General Motors não pode quebrar, imagina os bancos. Quebrou Lehman Brothers, pânico, Citigroup balançou, não, só um pouquinho, não tem como. Não vai quebrar mais ninguém. E isso trouxe um aprendizado para o capitalismo. De lá para cá, outras crises já aconteceram, que é a tendência. Vão acontecendo pequenas crises, vão acumulando-se tensões, depois vem a grande crise. Só que agora, imediatamente, o Federal Reserve inunda os bancos com crédito e saneia a sangria. Está acontecendo. Aconteceu agora há pouco tempo com a questão das startups e de bancos ligados à indústria de tecnologia dos Estados Unidos. Então, quebrou ali alguns bancos quebraram, a coisa começou a se irradiar para o resto do mercado. O Federal Reserve foi lá e, calma, tá aqui. Quanto vocês precisam? É 1 trilhão? É 10 trilhões? Não interessa, nós vamos dar. Então eles já aprenderam isso também, que não tem problema nenhum digitar lá no computador e colocar o crédito que eles precisam para resolver o problema. Remember Gordon Brown, April 2009, bringing together the G7 central banks, they started the printing presses. Now, that money was never invested in anything except cloud capital by the Bezos and big tech. And the other big tech que em geral demandam pouco investimento, essas big techs. Assim, os investimentos massivos são para grandes produções. E essas não são financiadas por essa poupança. Tem razão o Varoufakis aqui. Uma empresa, por exemplo, se a General Motors quer construir uma fábrica, de onde é que vem o dinheiro? Do empréstimo que ela vai fazer. E esse empréstimo vai ser custeado pelo dinheiro que o banco vai criar ao conceder o crédito. Então, nem para financiar investimento serve esse dinheiro ficar sendo empossado nas contas dessas grandes empresas, desses grandes capitalistas. Conglomerate revolution, of course, took place in China. Yeah. In my book, I try to explain the new Cold War between the US and China. I ignored issues of Taiwan and so on. I think this is absolutely relevant. Just a red herring. It's the clash of the two forms of cloud capital that are taking over the world, the American and the Chinese. And we, here in Europe and in Britain, are becoming increasingly... Isso eu concordo, inclusive já falei aqui. Há, sim, dois modelos de relações capitalistas de produção em choque. De um lado, esse modelo capitaneado pelos Estados Unidos, desse capitalismo hiperfinanciarizado, que mantém essas estruturas como entes monopolistas, canalizando os recursos das estruturas produtivas. Do outro lado, você tem uma China comandada por um partido comunista vitorioso de uma revolução que tem implementado relações capitalistas de produção para o plano externo
fazendo com que os mercados sejam controlados pelo Estado, num modelo de sociedade que visa não concentrar esse capital nessas contas, nessas empresas, mas sim canalizar uma produção real no sentido de transformar a estrutura social, a infraestrutura de Estado, preparando para um futuro que está em disputa. Então, há sim uma diferença entre o capitalismo praticado pelos Estados Unidos e nas relações capitalistas de produção encontradas na China. Com certeza, eu acho que há uma diferença aí. Sad, irrelevant entities. Well, that's another cheery point that we'll come on to in just a moment. But as a figure of the left, does this make you want capitalism back? I mean, does this make you nostalgic for capitalism? Does this make you think we need to rescue capitalism? Because that's a very counterintuitive position for you to find yourself in. I'm nostalgic about poetry, about drama, about art. I'm never nostalgic about a dead socioeconomic system. So if this was the 1770s, 1800s, would we be nostalgic of feudalism, which was dying? No. Let's move on. I'm just nostalgic of the idea of the liberal individual, and that I'm saying as a leftist. Yeah. Because the idea of, a nice ring fencing between your work life and your leisure, that's all gone now. But so does this make what you're talking about, this techno-feudalism, this move from capitalism towards the situation that you've very eloquently described, does that make it harder? Does that... You're basically saying that makes it much harder, if not impossible, to then move towards socialism, social democracy in the manner that you would have always wanted to do. That's become a harder task now. You are right in an important sense. Social democracy is bank. It's finished. Right. I say this without any glee. I'm not a social democrat, but I do believe that social democracy played a very important civilizing role in the 1960s and 70s. So, Harold Wilson in this country, Willy Brandt in Germany, Bruno Kreisky in Austria. What they did was they played the role of referee. Forçados pelo Bloco Socialista, mas ele tem razão, né? A social-democracia se constitui como um avanço, né, da qualidade de vida dos trabalhadores, como uma resposta à melhora da qualidade de vida do campo soviético. Tá? Brought into one large room the captains of industry, leaders of the auto industry, of steel making and so on one side, and the TUC, organized labor on the other, and they cut a deal between them whereby a chunk of the surpluses of the capitalists would fund the state, NHS and so on, and wages, that cannot happen now. But you'd think that would be easier to do now, because now it is absolutely, utterly impossible. But you'd think it's for us relatively small countries in Europe, it's hard. In the United States, you'd think they could more easily cut a deal. The government could cut a deal with Amazon to reincorporate some of the money. No, is that not? Well, look at what's happening in the United States today. Lima Khan, who is the chair of the FTC, the Federal Trade Commission, is starting. I think she's very well-meaning and she's a very smart woman, and I wish her very well. She's starting a law, a legal battle against Amazon. Yeah, but I think she's doing it the wrong way, right? Because she's treating Amazon in the way that Teddy Roosevelt treated Standard Oil and Rockefeller back in the 1920s. Absolutely. As a monopolist that needs to be broken up. Amazon is much worse than a monopolist. It's not just a monopolist. It's not a market. It is not a capitalist. It is like, think of it as a digital version. Então, esse foi o trecho que eles colocaram lá para o início. E que eu acho que ela ainda não é. Ela tem um mercado que funciona na sua estrutura. Mas ela continua para existir dependendo de uma estrutura superior e anterior a ela, como eu disse antes. Né? É a organização capitalista de Estado, do Estado, portanto, organizado pelos capitalistas, que determina a propriedade dos proprietários da Amazon, que oferece segurança jurídica, que oferece um mercado de divisas, um sistema de compensação interbancária, a própria segurança física das instalações e galpões, enfim, o poder de polícia, o poder de exército, enfim, toda a estrutura que a Amazon precisa para operar ainda é a velha estrutura capitalista, que mantém os capitalistas no poder. Então, é
no meu entendimento, discordando do Yannis aqui, sim, uma estrutura monopolista. Of a fiefdom. Yeah, sure. In which vassal capitalists are laboring for the Lord, along with the peasants who may even love the Lord. So you mentioned before that, these gadgets are all very convenient. I can't live my life without them. Yeah, sure. So we are voluntary servants, voluntary cloud serfs to these people. So, Rima Khan has her work cut out for her. So it makes sense. Sound huge. Look, for a quick recap, you were the Greek finance minister for 8 months in 2000. No, 5.5. Forgive me, 5.5 months. Terrible exaggeration. Just felt like longer. In 2015, having just been elected to Parliament with your country in deep recession, and your party was promising to renegotiate Greece's debt and curtail its austerity measures, and ultimately you resigned from your position and then from Parliament, having not been able to achieve what you'd set out to do. Hopefully that's a very quick summary of a big time, and hopefully it's reasonable. It's perfectly reasonable. Do the kind of developments you're talking about in this book make you think differently about that time? No, not at all, because that was a very brutish and antiquated kind of clash. Right. Greece, for 20 years after we joined, or we started the process of joining the Eurozone, we became the archetypal case of vendor. É que quando a Grécia entrou, gente, ela abriu mão da sua soberania monetária. E aí ela passou a se comportar como um país usuário de moeda e não um emissor de moeda. Um país que, portanto, precisa arrecadar para poder gastar. Somado a isso, a gente tem que lembrar que esse fato se deu no momento em que a Grécia estava endividada. Então, você perdeu a sua capacidade de criar crédito no momento que você precisava mais de crédito. Essa foi a tragédia da Grécia. A União Monetária, gente, foi assim, só foi bom para a Alemanha, que ficou por cima da carne seca, como dona do campinho todo, e um pouquinho não tão ruim para a França. Para o resto não prestou. Por isso mesmo que a Inglaterra nunca fez parte do euro. Fez parte da União Europeia, mas não do euro. Porque eles não seriam trouxas de abrir mão da sua soberania monetária para embarcar e ser um usuário de uma moeda emitida pela Alemanha, né? Se a Inglaterra adere ao euro, ela seria uma colônia da Alemanha, como hoje são todos os países da Europa, né? Se você não tem soberania monetária, você é colônia do país que emite a moeda que você usa, tá? Financing. So, to put it in crude but not misleading terms, Mercedes-Benz or Volkswagen were giving us the money to buy their cars. That's vendor financing. Yeah. It was their way of getting rid of surplus products and surplus money, and it was the way of the Greek bourgeoisie, ruling class state, to pretend that we were growing. And of course, this was never going to end well. The moment Lehman Brothers went under, Deutsche Bank went under, the financing stopped, and the bubble burst, and then we were bankrupt. And then the European Union, in its infinite wisdom, and our ruling class in its cruelty, decided to cover up the bankruptcy by taking on more loans to pretend that we could repay our previous loans, which we couldn't, on conditions of austerity, of harsh austerity, unbelievable austerity. Então, eles salvaram aqueles que tinham a capacidade de emitir crédito, e aí os outros eles disseram, agora se virem, sejam mais subordinados e dóceis. Which was depleting the little incomes that couldn't repay the previous loans. And I stepped in there for one purpose: to cut this process dead, to stop this, to say we need to embrace our bankruptcy, we need to suffer the consequences of our bankruptcy, but no more loans, no more credit cards pretending we are repaying the previous credit cards. And that is the only way of rebooting and restarting. And you don't need to be a left-winger to believe that. That's why I had a lot of support amongst the Tories in this country. How do you look back on that period? Do you look back on that period as you did the best you could do? Do you look back that you succeeded in some way, or that you entirely failed? Entirely failed. Entirely failed, yeah. But I don't regret it for a moment. I have to say that I have a certain amount of pride in the sense that I went in there to do the right thing. I was prevented from doing the right thing by my own Prime Minister, especially on the night of the 5th of July 2015, when the Greek people very heroically
gave us a 62% referendum mandate to do the right thing. The Prime Minister succumbed, surrendered, and I resigned. And I think there is something to be said about politicians who resign when they realize they cannot do what they promised their electorate they should do. Well, generally they'd have to resign an awful lot if that was the norm, wouldn't it? I agree. Na verdade, ele tá correto nesse ponto. Ali a solução era não vou pagar, é isso, perdoem e é daqui pra frente, entendeu? Mas não deixaram. Your old party, Syriza, has just elected as leader Stefanos Kasselakis, Yes. who has no sort of real political career to date at all, and no parliamentary seat, and lived in Miami until earlier this year, and he's now the leader of the Greek opposition. Where does this leave sort of the left in Greece when you need a figure like this to come in and lead? In desperation. Right. It's not É left. boa. Left. Mas aí ele foi sensato, ele mandou bem. O Syriza acabou, tá, gente? The left, really. I mean, I've started the party some time ago. We managed to get elected to parliament. We got 9 seats in 2019. We lost our seats last June, and instead there are 3 fascist parties sitting where we used to sit. The gentleman that you mentioned, I'm sure he's a very, very nice person, and I don't mind the fact that he lived in Miami. I used to live in Texas. Who am I to judge him on that? But I don't know him. Nobody had heard of him until this was the nearest you can get to a hostile takeover of a political party within 3 weeks by an unknown suitor. Yeah. But look, the night of that referendum that I mentioned before, when my colleague and Prime Minister effectively betrayed the mandate of the people, was the end of that party. And of the left of that party had managed to encourage, to reinforce and so on. Isso aí. O cara peidou, né? O cara peidou. Essa história, eu só deixando ele terminar o corte aqui, já saiu do assunto que a gente estava falando. Ele está relembrando a passagem dele como ministro grego. E se você não lembra dessa história, que para mim parece que faz pouquíssimo tempo, parece que foi ontem, e já faz tanto tempo. Enfim, vamos só deixar o vídeo terminar aqui. Now what we have is a logical conclusion of that depoliticization of the left. Right, understood. Look, Yanis Varoufakis, I'm afraid we've got to leave it there. But thanks very much. A great pleasure to speak to you. Techno-Feudalism, Who Killed Capitalism, is, I believe, it's out now? It's out already? Yes, it was out 2 days ago. Out 2 days ago. Wonderful. Yanis Varoufakis, thank you. Tá aí a indicação do livro. Beleza, gente, então vamos ficando por aqui. Eu gostei do papo, tá? Assim, eu sou suspeito, eu gosto desse tipo de papo, mas acho que deu pra gente falar um pouco da dinâmica, da estrutura do capitalismo. Então tem um bom no vídeo. Né? Um assunto teórico, mas que a gente tentou deixar aqui mais leve para vocês. Se você chegou aqui até o final, deixa teu like. Muito importante, comenta alguma coisa aqui embaixo, confere se está inscrito e se as notificações estão ativadas. Se você puder, colabora com a manutenção da nossa programação. Todas as formas de fazer isso, você sempre encontra aqui embaixo, no comentário fixado. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.